Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Ao chegar a você esse vídeo, possa trazer da parte de Deus bênção para a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida, para que possamos aí iniciarmos uma semana fortalecido pela palavra de Deus. Antes, quero fazer aquele pedido a você, para que você possa estar curtindo, para que você possa estar comentando. Se não inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho aí para receber notificação dos próximos vídeos, sempre contando com a ajuda de vocês, para que possa estar espalhando esse canal, esse link, com o maior número de pessoas, para que possamos estar evangelizando, levando a palavra de Deus a cada vida em nome de Jesus. Hoje a nossa reflexão está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7 e versículo de número 8. Gênesis, capítulo 2, verso 7 e verso 8 diz assim, olha: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. Vou ler novamente, Gênesis capítulo 2, verso 7 e verso 8. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e ali pôs o homem que havia formado. Nós temos aqui esse livro de Gênesis, principalmente no início, onde nós vemos no capítulo 1, Deus criando o céu, Deus criando a terra. Vemos Deus fazendo separação das águas. Vemos Deus criando o sol, criando estrela, criando lua. Vemos Deus criando os animais. Vemos Deus ordenando as plantações. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Só que nesse capítulo de número 2 agora, Deus agora ele vai criar o homem. E o capítulo 2, verso 7 diz assim, olha: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Na formação do homem, nós temos aqui verdadeiramente uma obra de oleiro. Deus ele vai pegar o pó da terra, que no verso anterior fala que estava úmido, porque não havia caído chuva na terra. Então Deus vai pegar aquele pó da terra úmido, Deus vai formar o homem. A palavra formar, o sentido dela é modelar. Então, como um oleiro modela o vaso ali, fazendo conforme a tua vontade, Deus vai pegar esse pó da terra, vai modelar e vai fazer esse homem. O corpo que você temos foi modelado por Deus do pó da terra. Depois que Deus modela, forma esse homem, Deus vai soprar nas suas narinas o fôlego de vida e o homem então vai se tornar alma vivente. Então nós temos aqui algo importante, porque o homem ele foi formado por Deus. Então, como eu disse, a palavra formar significa modelar. Então, Deus modelou o homem segundo a sua vontade e o seu querer. Então, nós temos este corpo aqui do pó da terra, modelado por Deus. E depois que Deus modela este homem, o verso 8 diz algo interessante, olha: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Depois que Deus forma o homem, modela o homem, depois que Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida e esse homem se torna alma vivente, Deus agora vai plantar um jardim dele no Éden. Éden era uma terra espaçosa, então Deus planta um jardim ali. Depois que Deus planta esse jardim que pertencia a Deus, Deus então vai colocar o homem que ele havia formado nesse jardim. Então o homem que Deus formou vai usufruir do jardim que Deus plantou. O jardim nesse período era a maior bênção para o homem. Só que o homem que vai usufruir desse jardim que era de Deus é o homem que Deus formou. Formar fala de modelar. Esse jardim foi feito e Adão foi colocado ali. Só que hoje nós não temos um jardim, mas o jardim é símbolo da bênção, da prosperidade, de um casamento abençoado, de uma porta de emprego bem-sucedido. Então esse jardim é símbolo de tudo aquilo que Deus tem de melhor e de bom para a minha vida e para a sua vida. Mas o interessante desse texto, dessa reflexão que eu quero falar com você, é que o homem que Deus colocou nesse jardim para poder usufruir da bênção de Deus
é o homem que Deus formou, é o homem que Deus modelou. Nós estamos aí iniciando esse ano. Só que, para que eu e você possamos viver as bênçãos de Deus, experimentar do melhor que Deus tem para mim e para você, nós precisamos deixar Deus nos formar, que o sentido original é modelar. Muitas das vezes nós deixamos de receber bênçãos de Deus porque não deixamos Deus nos modelar, não deixamos Deus nos formar segundo a vontade e o querer dele. O homem foi modelado segundo a vontade de Deus. Deus usou o barro, o pó da terra. Hoje nós já somos formados, modelados por Deus. Mas todos os dias Deus quer nos modelar segundo a tua palavra. E aqui é algo muito interessante, porque se você não permitir que Deus venha te modelar, você nunca vai usufruir das bênçãos de Deus. Você nunca vai experimentar daquilo que Deus tem para você. O texto diz, e é interessante, de novo vou ler, 2:8 de Gênesis, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Esse jardim era para o homem, e diz, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que havia formado, modelado, ou seja, o homem só foi usufruir do jardim de Deus depois que ele foi formado, modelado por Deus. Deus não pode colocar um homem em um determinado local se ele ainda não foi modelado, formado por Deus. Que você possamos deixar Deus te modelar, deixar Deus te formar segundo a vontade e o querer dele. Nós, quando viemos do Egito, que é o mundo para o Senhor, nós viemos com muitos defeitos. Mas só que na medida que você permite Deus modelar, trabalhar na sua vida, você se torna um vaso segundo a vontade e o querer dele. Depois que você entrega a sua vida para Jesus, não é mais o que você quer, não é mais o que você deseja. É aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja para a minha vida e para a sua vida. E é importante nós lembrarmos que muitas das vezes aquilo que você quer, aquilo que você deseja, vai te trazer sofrimento, vai te trazer perca. Mas aquilo que Deus tem para nós é aquilo que vai fazer que aquilo se torne bênção para a nossa vida. Então nós precisamos ser formados por Deus, modelado por Deus, porque depois que você é modelado por Deus segundo a vontade dele, então Deus pode te colocar naquilo que é bênção para a sua vida. Adão foi colocado no jardim do Éden, o jardim que Deus plantou, depois que ele foi formado, depois que ele foi modelado. Deus quer te modelar uma mulher, Deus quer te modelar um homem, Deus quer te modelar um servo, Deus quer te modelar um filho obediente, mas para isso nós precisamos permitir Deus modelar a nossa vida segundo a palavra dele. Muitas das vezes nós passamos um ano aí de teimosia. Deus fala, Deus trabalha, Deus quer agir, mas nós fugimos do propósito de Deus e não permitimos que Deus venha nos modelar. Então que você possa ouvir esta palavra. Adão, depois que ele foi modelado, então ele vai ser colocado no jardim que Deus havia plantado. Deus havia plantado no Éden, mas esse jardim era um jardim especial. E aquilo que Deus tem de especial para a minha vida e para a sua vida, você só pode usufruir depois que Deus te formar, depois que Deus te modelar. Então permita Deus te modelar, permita Deus te formar, permita Deus fazer na sua vida aquilo que Ele quer, para que você possa viver as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Deus não pode compartilhar daquilo que é dele com uma pessoa que não foi modelada, formada por Ele. Por isso que nesse ano, você tome essa decisão, permita que Deus possa te modelar, permita que Deus possa te formar, porque Ele vai tirar aquilo que não agrada, aquilo que não é da vontade do Senhor, e vai te fazer um vaso com excelência, para que você possa usufruir de todas as bênçãos do Senhor. Quero que você feche seus olhos, vamos orar, pedir que o Espírito Santo nos ajude, para que possamos permitir que Deus, que é o oleiro, possa fazer essa obra na minha vida e na sua vida, e você se torne um vaso por excelência. Pai, eu oro, apresentando, Deus amado, a vida desse homem e dessa mulher. Nós acabamos de ouvir a tua palavra, que o Senhor, ó Deus, formou o homem, o Senhor modelou o homem. Depois que o Senhor modelou o homem, o Senhor plantou um jardim. Aquele jardim, meu Deus amado, era um lugar de bênção. Mas, meu Deus amado, Adão só foi colocado naquele lugar depois, meu Deus amado, que ele foi formado, modelado. E nós entendemos, ó Deus, para que nós venhamos viver as bênçãos do Senhor, para que o Senhor possa, Pai, compartilhar conosco o melhor do Senhor para as nossas vidas, nós precisamos permitir que o Senhor venha nos modelar. Por isso,
eu te apresento a vida desse homem, dessa mulher. Talvez, Pai amado, 2024 que passou, ele não viveu as bênçãos do Senhor, ó Deus, porque não permitiu que o Senhor moldasse ele, modelasse ela. Mas que, meu Deus amado, essa pessoa possa ouvir essa palavra. Essa pessoa possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo. E o Senhor, ó Deus, possa fazer uma obra sobrenatural na vida desse homem, dessa mulher, nessa casa, nessa família. Que essas vidas, ó Deus, possam ser modeladas, formadas, não segundo a vontade do homem, não segundo a vontade do querer dele e dela, mas segundo a vontade do Senhor, ó Pai. Porque quando nós permitimos que o Senhor venha nos modelar, nos formar, nós, Pai amado, tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Para Adão, meu Deus amado, o Senhor plantou um jardim. Nós sabemos que o Senhor tem muitas coisas valiosas para poder compartilhar conosco. Mas para isso nós precisamos ser moldados, modelados. Por isso eu te peço, Espírito Santo, quebra toda dureza de coração, tira toda barreira, todo impedimento e transforma a vida, Pai amado, desse homem, dessa mulher, as nossas vidas, para que possamos ser homens e mulheres modelados pelo Senhor, formados pelo Senhor, para que possamos, meu Pai, viver de todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Assim eu oro, abençoando a cada um deles com esta palavra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que você possa meditar nessa palavra. Adão foi formado, modelado, e depois ele foi colocado no jardim que Deus plantou. Isso nos faz entender que quando você permite que Deus te modele, te forme segundo a vontade dele, ele compartilha das bênçãos comigo e com você. Que este ano você permita Deus te modelar segundo a vontade dele e que você possa viver e experimentar de tudo que Deus tem para a sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.